Olá, o meu nome é Camila Máximo, eu sou especialista em DPI social pela NIT Treinamentos. Também sou professora parceira e consultora aqui na NIT Treinamentos. Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre o engenheiro e o técnico em segurança do trabalho. Quando nós falamos em saúde e segurança do trabalho, principalmente quando nós pensamos em laudos, sempre vem aquela dúvida de quem é a responsabilidade, quem deve assinar os laudos. É o técnico em segurança do trabalho? É o engenheiro? Pode o profissional do departamento assinar? Pode a contabilidade assinar? Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as principais diferenças dos profissionais de SST nas empresas. Vamos falar um pouquinho sobre quais são as funções do técnico em segurança do trabalho e do engenheiro em segurança do trabalho. Mas antes de eu continuar, eu vou pedir para você já deixar o seu like aqui no canal, já curte esse vídeo, já ativa o sininho para você não perder mais nenhum conteúdo, porque toda semana nós trazemos um conteúdo novo aqui para você. As categorias de técnico em segurança do trabalho e engenheiro do trabalho, elas parecem muito iguais, até porque a gente está falando sobre segurança do trabalho, mas elas não são a mesma coisa e tem bastante diferença entre as duas funções. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar a principal diferença, as principais diferenças entre, então, as funções. As principais diferenças até um pouquinho básica. O engenheiro em segurança do trabalho, ele é responsável pela parte burocrática quando a gente fala principalmente ali sobre laudos, sobre a parte de segurança do trabalho. É o engenheiro do trabalho que vai dizer as formas que devem ser trabalhadas, a melhor forma, direcionando para a saúde do trabalhador. Já o técnico em segurança do trabalho é ele quem coloca em prática todas as recomendações do engenheiro. Eles precisam trabalhar juntos, Não tem como o técnico trabalhar sozinho, até porque a emissão de laudo ela vai ser feita pelo engenheiro, mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Mas o técnico em segurança do trabalho ele não pode atuar sozinho numa empresa. Então, mesmo que uma empresa, por exemplo, ela opte por contratar, ela está ali desobrigada de constituir o SESMIT, mas ela opte por contratar, por exemplo, um técnico em segurança do trabalho. Esse técnico ele não vai poder fazer a emissão dos laudos. Ainda assim, a empresa ela vai precisar terceirizar as funções do engenheiro do trabalho, caso isso aconteça, É muito comum as empresas terem o técnico, mas não terem toda a equipe do SESMIT. Então, isso é muito comum. Então, quais são as principais funções do engenheiro em segurança do trabalho? Então, ele está ali, responsável por prevenir qualquer acidente. Ele deve garantir que os empregados eles não sofram riscos, que eles não corram riscos de vida, Que eles tenham ali resguardado o seu ambiente, tem que ser seguro, tanto físico como psicológico. Então, quais são as principais atividades do engenheiro? Que é fiscalizar o local do trabalho, elaborar os planos de segurança e de riscos ambientais. É o engenheiro que vai emitir os laudos, que vai realizar ali as inspeções, para encontrar problemas, para fazer a troca de maquinário, se for o caso. Ele também vai orientar a CIPA e vai também propor projetos para melhorar o ambiente, de trabalho ali onde estão colocados os empregados. E quais são as funções do técnico em segurança do trabalho, então? Se o engenheiro, ele cuida dessa parte mais burocrática, o técnico, ele cuida da parte mais funcional. Ou seja, é o técnico que está em campo. Então, geralmente, por exemplo, quando a gente contrata uma empresa terceirizada para poder fazer os nossos laudos, por exemplo, normalmente quem vai inspecionar a primeira vez é o técnico em segurança do trabalho. Então, é ele que vai verificar quais são as medidas que já estão adotadas dentro da empresa e vai passar para o engenheiro para que ele possa propor ali juntamente, eles vão conversar e às vezes o engenheiro ele pode ir também fazer essa inspeção para que eles possam propor, então, quais são as medidas de segurança do trabalho cabível naquele ambiente de trabalho. Então, ele vai verificar, de acordo com cada função, quais são as atividades que os colaboradores fazem ali durante todo o período que eles estão na empresa, vai verificar os EPIs que são utilizados, se tem a necessidade de trocar o EPI, de designar um outro EPI, um outro tipo de EPI. Então, tudo isso é o técnico em segurança do trabalho que vai verificar. Então, os dois, eles precisam trabalhar em conjunto, O técnico em segurança do trabalho
e o engenheiro em segurança do trabalho. Então, as principais funções do técnico em segurança do trabalho são encontrar as melhores formas de realizar as ações de segurança do trabalho, aquelas que foram propostas pelo engenheiro do trabalho, diminuir ao máximo o número de riscos e de acidente no local de trabalho, ou seja, se tiver algum local, por exemplo, que tem um acidente constante, o técnico ele precisa verificar, né, o que pode estar ocorrendo ali para diminuir ou até extinguir esses riscos que possam acontecer frequentemente. Por exemplo, se tem um local dentro da empresa que sempre há quedas, provavelmente o piso daquele local ele precisa ser trocado, precisa ser colocado antiderrapante, ou às vezes precisa ser trocado o EPI que os funcionários estão utilizando naquele lugar que estão ocasionando, né, ali as quedas. Então, quem vai verificar isso é o técnico em segurança do trabalho. É o técnico também que ele vai fiscalizar, então, se todos os empregados estão seguindo as regras, ou seja, se está sendo utilizado, né, os EPIs que foram propostos, se os colaboradores eles estão trabalhando de forma correta, né, na hora de, por exemplo, de pegar um peso, de carregar uma mercadoria, enfim, tudo isso quem vai fazer, né, a parte de campo, quem vai verificar é o técnico em segurança do trabalho. Há também uma diferença na formação dessas duas profissões. O engenheiro, o nome por si só já diz, né? Ele precisa ser um engenheiro, né? Ele precisa cursar ali uma faculdade ou uma pós-graduação para ser engenheiro em segurança do trabalho. Já o técnico em segurança do trabalho, ele é um profissional que pode ser de nível médio, ou seja, ele precisa ter concluído o ensino médio e fazer também um curso técnico em segurança do trabalho. Nos dois casos, é necessário ali que eles façam a emissão de um documento, né, que autorizem eles a trabalhar. Quando a gente fala de engenheiro, nós estamos falando do CREA, quando nós estamos falando do técnico em segurança do trabalho, ele precisa ter um registro no Ministério do Trabalho. Agora que você já sabe ali quais são as principais diferenças, né, sobre as atividades, então vamos falar um pouquinho, então, quem é responsável pela emissão dos laudos. Então, é bastante comum ter essa dúvida, quem pode emitir o laudo. Então, nós sabemos que houve aí, né, já tem um tempo que nós estamos falando sobre isso, sobre a atualização das NRs, e uma das primeiras que ocorreram foram na NR1. Então, o PPRA ele foi substituído pelo PGR. O que pouca gente sabe é que o PGR ele não precisa ser emitido nem pelo técnico e nem pelo engenheiro do trabalho, né? Ele pode ser emitido, inclusive, pelo dono da empresa, se este tiver conhecimento técnico para isso. Então, não é chegar qualquer pessoa lá e fazer o laudo de qualquer forma, mas a legislação, ela não fala que tem que ser feito pelo técnico ou pelo engenheiro do trabalho, mas sim ela diz que pode ser feito por qualquer pessoa que tenha conhecimento técnico para isso. Por isso que o PGR ele pode ser feito tanto pelo técnico em segurança do trabalho como pelo engenheiro em segurança do trabalho. Por isso que é muito comum que quando você contrata uma empresa para poder ali fazer inspeção no seu local de trabalho, quem vai fazer isso é o técnico, porque é o técnico quem vai emitir o PGR. Já o LTCAT, ele precisa ser elaborado pelo engenheiro em segurança do trabalho. Então, primeiro, né, o primeiro documento a ser emitido é o PGR, e o PGR que vai dar base para a emissão do LTCAT. Então, o PGR ele pode ser feito tanto pelo engenheiro como pelo técnico de segurança do trabalho, porém o LTCAT ele só vai poder ser feito, assinado, né? Ele só tem a validade se for assinado pelo engenheiro em segurança do trabalho. Podemos falar também do PCMSO. Esse só pode ser emitido pelo médico do trabalho. Outros laudos também são bastante comuns nas empresas, né? Então, a gente pode falar ali do laudo de insalubridade, de periculosidade. Esses laudos, assim como o LTCAT, ele só pode ser emitido pelo engenheiro de segurança do trabalho. Então, quando a gente fala sobre documentação, sobre laudos, o único laudo que o técnico em segurança do trabalho ele pode se responsabilizar, ele pode emitir, é o PGR. O PCMSO vai ser feito pelo médico do trabalho e todos os demais laudos que a empresa ela precisar vai ser feito ali, então, pelo engenheiro do trabalho. E aí, DP, me fala,
Agora ficou um pouquinho mais fácil de você compreender quais são as demandas de SST e quais são os responsáveis pelas emissões dos laudos aí na sua empresa? E se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que nós vamos te responder. E eu quero finalizar esse vídeo te convidando a conhecer o Nitflix, que é a plataforma de cursos rápidos da NIT Treinamentos, onde você poderá acessar o conteúdo mais atualizado do Brasil na área trabalhista, departamento pessoal, e-social, recursos humanos e muito mais. Clica aqui no primeiro link que aparece abaixo aqui desse vídeo e conheça o Nitflix, nossa plataforma que conta com mais de 70 cursos para você se especializar na área. Eu fico por aqui, um grande beijo e até mais. Tchau, tchau!